Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom estarmos juntos. É para nós sempre uma honra poder entrar na sua casa, na sua residência, com o programa Louvor e Mensagem. Este programa é patrocinado pela Igreja Missionária Evangélica Maranata, uma igreja evangélica equilibrada, que crê na obra de Deus, no poder de Deus, mas uma igreja que não quer fugir dos ensinos e dos princípios da Bíblia. Portanto, a gente foge de novidades, foge de coisas que não estão escritas na Bíblia. Essas coisas que andam aparecendo por aí, até no meio evangélico, não conta com a nossa aprovação. Nós somos uma igreja ética e cristã, e a palavra de Deus é aquilo que nós nos norteamos pela Bíblia, pela palavra de Deus. Está começando um programa que vai ter uma entrevista, como sempre, e logo em seguida eu quero trazer uma palavra para você. Quero aproveitar e convidar você para fazer um curso bíblico este ano. Está começando, é início de ano letivo, Seminário Teológico Maranata. Está aparecendo aí um telefone, ligue para nós, para as informações. É um seminário barato, é um seminário bem localizado e é um seminário muito bom, com professores formidáveis. Você não precisa fazer todas as matérias. Você pode escolher uma ou duas matérias, aí você virá uma vez por semana ao seminário. Lógico, você vai gastar mais tempo para se formar, mas faz mais devagar, com mais condições, tá bom? Seja bem-vindo ao Seminário Teológico Maranata. E dentro de alguns segundos, você vai ouvir uma mensagem e vai ouvir a pastora Claudete, que vai entrevistar alguém. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje faz 80 anos que a irmã Léo nasceu. E não foram poucos problemas que esta mulher venceu. Ano passado mesmo, ela quase nos deixou, pois uma pancreatite por pouco não a matou, mas Jesus, por sua graça, lhe deu mais uma vitória. Também por esse motivo, nós a Ele damos glória. Por isso estamos fazendo esta festa em gratidão, pois é muito agradável vivermos em união. Pois bem, amigos, é sobre a a pessoa que inspirou essa linda historinha de cordel, que é a Dona Léo, que é a Leonides Anunciação, que eu vou estar conversando nesta manhã. Uma história linda de vida, principalmente depois que ela teve seu encontro com Jesus. E Dona Léo está acompanhada também da sua filha Rosângela, né? Uma entre 16 filhos. 10 que ela teve, mais 5 enteados e mais uma adotiva. Tudo bem, Dona Léo? Tudo bem, graças a Deus, Claudete. Tudo bem, Rosângela? Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá, Dona Léo, me diga uma coisa. Como é que foi a sua juventude? Minha juventude foi difícil. Trabalhava na roça e meu pai era muito exigente, né? Eu estava indo para trabalhar, comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Onde isso? Em Natal, no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, mas na capital não? Não, no sítio. No sítio. Tinha uma fazenda e ensinava a gente a trabalhar na fazenda. A gente puxava boi para arar a terra, plantar feijão, arroz, milho, tirar leite das vacas, fazer queijo, tudo a gente fazia. Desde pequenininha Desde já? pequenininho, 7 anos a gente não tinha direito de estudar. Que coisa. Era só para trabalhar. Então a senhora não teve nem oportunidade de ir à escola? Não, nunca fui à escola. Nunca fui. Foi aprender, Vim aprender, a ler, escrever depois? Ensinando as crianças sem saber e lendo a Bíblia. Com a Bíblia, olha Foi que com a beleza. Bíblia. Eu começava a soletrar as letrinhas e hoje, graças a Deus, que... Que coisa linda, né? Já li. Aprendeu a ler com a Bíblia, com a palavra de Deus. A senhora não é a primeira nem última não, aí por esse interiorzão do Brasil, em que depois que a pessoa tem um encontro com Jesus, tem aquela vontade de ler a Bíblia e começa a ler, não é? Pois é.
Agora, foi uma juventude muito difícil, né? Rosângela estava me falando, a sua filha, que a senhora casou assim meio que aqueles casamentos arranjados de antigamente. Arranjado, E nós veio no mês de março, em abril eu casei. E Rosângela, você me contou assim algumas experiências que depois que o seu pai perdeu, ficou enviuvou, não é? Sim. Que ele se entregou à bebida. Ele amava a esposa, cuidava bem dela e dos filhos e tinha uma vida financeira estável, com muito conforto. Depois do momento que ela foi à maternidade, teve neném, teve complicações, teve eclâmpsia e veio ao falecimento. Nesse período, ele vendeu muitos imóveis para pagar todas as dívidas da época que ele teve que fazer nos hospitais, né? Enfermeiras, né, de plantão. Ela ainda ficou um tempo até vir ao falecimento e ele não aceitou muito bem essa perda, né? E assim ele perdeu completamente o senso, né? E começou a beber, abandonou quase, né, os filhos, mas aí foi quando a irmã dele pediu para que a minha mãe casasse com ele e assim cuidasse dos filhos. E ele teve muitos problemas. Mas depois que ele casou, ele continuou também com a senhora bebendo também nessa vida de... Sim, ele continuou a beber, mas aí foi se equilibrando um pouco mais, né, no casamento com a minha mãe. Mas, de qualquer forma, ficaram muitas marcas. Marcas nele, marcas nas crianças e marcas também na minha mãe, que com 19 anos teve que encarar uma família já constituída e com tantos problemas. Além de ter que abrir mão de um noivo que a senhora amava para casar. Isso realmente machuca, né? E a gente brigava muito, eu com a minha enteada. Ela tinha 11 anos, aí a gente brigava mesmo. Agora, Dona Léo, essa vida de luta, e a senhora veio para o Rio de Janeiro, trouxe seus filhos, está criando essa turma toda aí, de repente entra Jesus nessa história. Essa é a melhor parte. Melhor parte. Não é? Entrou primeiro nas crianças, na Silvânia e Joelma. Suas filhas tiveram encontro com Jesus. Tiveram encontro e meu esposo não aceitava. Eu costumo dizer até para o nosso público, nós não costumamos dizer se converter, converteu-se. Porque conversão, quando fala assim conversão, algumas pessoas entendem como trocar de religião. Quando não é isso, não é? A senhora até comentou comigo que era uma pessoa totalmente desligada assim de religião. Era. Embora tivesse tido uma educação pelos seus pais, a senhora era totalmente assim desinteressada. Talvez o coração muito machucado, né? Não interessava nada. Queria saber de nada. Até que as suas filhas tiveram encontro com Jesus. Foi a minha irmã, maravilhoso, aos 10 anos de idade, e eu na minha fase de adolescência. E tivemos um encontro verdadeiro com o Senhor, porque a gente não conhecia, né? E lá na escola foi apresentado o Senhor e eu fiquei assim maravilhada, porque eu via jovens como eu e apaixonado por Jesus, e eu passei a frequentar o grupo e ali tive um encontro com o Senhor. Foram muitas resistências na minha família, né, grande, que não queria saber. Vivia uma vida religiosa diferente, né, de um Deus distante, sem conhecer o amor de Deus verdadeiro, que Ele era próximo. Então tiveram uma certa dificuldade de aceitar essa nova vida, essa decisão de vocês por Jesus. Exatamente. Aí foi quando meu pai a princípio resistiu, minha mãe achou estranho aquela resistência dele, porque nós estávamos jovens querendo ir para a igreja, não estávamos querendo ir para o baile, queríamos buscar o Senhor. E minha mãe falava assim, que estranho. Começou a buscar o Senhor e conosco, e assim Deus transformou a vida dele. Uma das filhas lhe convidou para ir à igreja. Aí que a senhora veio conhecer a Maranata, a Igreja Missionária Evangélica Maranata, aqui na Tijuca, não foi? Foi, ela já era daqui. A sua filha Gorete. E quando a senhora entrou nessa reunião de louvor, falando de Jesus, o que a senhora achou? Achei muito interessante, muito diferente da vida que eu vivia, né? Muito diferente, a gente sente muito prazer. Quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente muda. O que a senhora acha que mudou, principalmente no seu coração? Mudou tudo.
que eu era muito tímida, eu não falava com ninguém. E hoje não, hoje eu brinco, era muito rigorosa também. Era muito durona, né? Muito durona. Hoje não, hoje a coisa mudou, é muito diferente. Quer dizer, Jesus amaciou esse coração sofrido. Jesus transformou mesmo. Hoje eu durmo tranquila, tenho muitos filhos. Meus filhos são bênçãos, graças a Deus. Né? Só tem 2 que ainda não aceitou, é Edmilson e o Assis. Mas eu estou confiando no Senhor. Orando Deus Todo-Poderoso, eu oro todo dia. Graças a Deus, eu confio no Senhor que eles vão aceitar também. Esse Jesus maravilhoso. Então, Jesus mudou aquele coração machucado da Léo. A senhora tinha mágoas, tristezas do passado, com certeza, né? Tinha muita mágoa da minha enteada. Era a única que eu tinha mágoa. A gente brigava muito. Tinha um rancor Tinha dela. aquele rancor, tinha ódio dela, eu não queria nem ver. Eu passei 13 anos sem falar com ela. Mas quando Jesus entrou no meu coração, foi diferente. Que coisa linda, né? Eu pedi perdão a ela, pedi perdão, hoje é minha amiga, ela vai para minha casa e finalmente... Que coisa linda. Que eu não tenho inimizade com ninguém, a única inimizade que eu tinha era com essa enteada, mas Jesus libertou. A senhora pôde passar a orar a oração do Pai Nosso com, assim, tranquilidade no coração. Perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo a minha enteada. Pois é, oxe. Não é? Que coisa linda. Oxe. Só Jesus é capaz de tirar assim uma mágoa, um rancor do coração. Assim como Ele transformou minha vida, eu peço a Deus que transforme a vida de muitos que estão precisando conhecer esse Jesus. É verdade. Que é tão maravilhoso quando a gente passa a conhecer Ele. Quando a gente não conhece Ele, é uma coisa, mas quando a gente passa a conhecer, é diferente. Essa mudança de visão, de ver a vida, de temperamento, isso é uma coisa linda. Muito. Agora, interessante, dona Léo, que hoje a senhora está envolvida com um trabalho na igreja que se chama Madrugada com Carinho, não é? É um ministério da igreja. O que vocês fazem nesse ministério? A gente leva a palavra, primeiramente a palavra, e depois lanche, cobertor, roupa. Para as pessoas... Para as pessoas de rua. De rua, moradores de rua. Morador de rua. A gente chega em casa de meia-noite, 1h da manhã, não tem hora de chegar. A gente tem hora de sair, mas de chegar não tem hora. Enquanto tiver... Gente necessitada. Necessitada de ouvir a palavra, a gente está dando a palavra. Vocês levam esses alimentos, mais ou menos, vocês calculam quantas... São quentinhas, né? Os alimentos. Não é quentinha, a gente leva lanche. Leva... Para quantas pessoas, mais ou menos? 100, 150. 150. E não volta nenhum atrás? Não volta nada. Todos são distribuídos? Distribui tudo. Um lanche, um refrigerante. Lanche e refrigerante. Que coisa linda. Para pessoas que estão ali ao relento, muitos alcoolizados. Ali a gente senta-se ali com eles, conversa, abraça, a gente dá a palavra a eles. Fala de Jesus. A gente fala de Jesus, a gente diz a eles que a gente não tem acepção, porque Jesus não teve acepção de pessoa como nós. Nós não somos melhor do que eles, somos igual, que somos tudo que E recebem alegres esse eles contato. recebem, conversa, ri com a gente. Isso a senhora vendo. É muito boa. Gostoso. A senhora ajuda a preparar os alimentos e a distribuir? Ajuda, a gente ajuda. A gente faz sanduíche, é queijo com mussarela com presunto, a gente faz aquele lanche, né, na pãoposita, enrola, embala bem embaladinho, bota no saquinho. Que coisa linda. Quer dizer, a senhora que até passou aperto, chegou até a perder um filho por falta de alimentação. Até pedir esmola para dar de comer meus filhos. Até pedir esmolas. Hoje a senhora distribui alimentos. Graças a Deus, Senhor, tão maravilhoso. Junto com a igreja. Hoje eu tenho para dar, graças a Deus, porque é dando que se recebe. É verdade. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Que transformação linda. Muito. E também trabalha com as crianças da igreja, porque isso é uma experiência que a senhora tem. Hoje pode trabalhar com as crianças porque a senhora já é alfabetizada, já sabe ler. Muita coisa boa mesmo. Além do que eu soube também que Deus abençoou a sua saúde. Não é? Uma pancreatite aí séria, que a senhora hoje está totalmente boa.
Eu estou curada, Graças a Deus. Dona Léo, a senhora tem uma história linda. Eu agora entendo por que fizeram esse livrinho aqui de cordel, contando essa história tão linda do que Jesus fez na sua vida. Eu acho até que a senhora precisava utilizar essa historinha aqui para dar para essas pessoas que a senhora conhece na rua levando os alimentos, porque ela testemunha do que Jesus fez na sua vida. É uma sugestão. É verdade. Não é? Dona Léo, muito obrigado pela sua presença aqui. Rosângela também. Que Deus lhe dê ainda muitos anos. Amém. Para que a senhora possa continuar a fazer esse trabalho lindo de falar de Jesus, dar o alimento do céu, que é Jesus, o pão do céu, e também o alimento material que essas pessoas precisam tanto. Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada, Claudete. E é uma bênção realmente estar nesse ministério da Igreja Maranata, porque ela tem nos acolhido durante todo esse período de muitas dificuldades que passamos. A igreja, nós encontramos aqui irmãos, uma família, realmente que de braços sempre abertos, ligando, se preocupando conosco. E eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por essa família. Que bom. Que a igreja precisa ser família, não é? Deus abençoe vocês. Amém. Amigo, você está observando um telefone. Ligue para nós. Temos um grupo que vem todos os sábados aqui pela manhã, com muito carinho, atender a sua ligação, para orar com você, te dar alguma informação sobre, inclusive, os nossos 13 endereços. Visite uma de nossas igrejas, visite uma igreja equilibrada próxima da sua casa para conhecer sobre esse Jesus. Uma igreja que seja uma igreja família. Mas continue ligado, porque o programa não terminou. Você vai escutar uma mensagem sobre esse Jesus que faz mudança em nossa vida. Continue ligado. Meus amigos, o capítulo 19 do Evangelho de Lucas conta uma história muito conhecida no meio do povo evangélico. É a história de Zaqueu. Jesus ia passar pela cidade. Zaqueu queria ver Jesus, mas ele era pequenininho, subiu numa árvore e aguardou Jesus passar por ali. E Jesus passou, parou e falou assim: Zaqueu, desce que eu vou ficar na sua casa. Zaqueu desceu, recebeu Jesus e mudou de vida. Falou para Jesus: vou distribuir meus bens entre os pobres, metade do que eu tenho vou dar para os pobres. Se eu defraudei alguém, vou restituir quadruplicadamente. Mudou. Zaqueu mudou de vida. O encontro com Cristo que fez com que Zaqueu fosse uma nova pessoa, uma nova criatura. Eu gostaria de conversar com vocês sobre essa história e tirarmos algumas conclusões. O que é necessário? O que eu preciso fazer para ter um encontro desse jeito com Jesus? Assim como Zaqueu teve um encontro com Cristo, nós podemos ter um encontro com Jesus hoje. Hoje. Se você abrir o coração, você pode ter esse encontro. Não precisa ler livros alemães, conhecer chinês, entrar para um curso, não precisa nada disso. Basta abrir o coração, falar com Deus com sinceridade, porque o Senhor está ansioso para ter um encontro com você. Se você quiser, esse encontro vai se realizar. Então, a primeira coisa que você precisa para ter um encontro com Cristo na vida é que você precisa desejar o encontro. Tem que ser voluntário. Deus não força o coração de ninguém. Deus é cavalheiro. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Eu não arrombo a porta, eu bato na porta. A pessoa tem que abrir a porta. A pessoa tem que ter um desejo. Se você tiver desejo de ter um encontro bonito, real, profundo, transformador com Cristo, certamente você vai ter. O problema é que muita gente não quer ter, não tem esse desejo. Elas não sentem falta do Senhor Jesus. Vai estar tudo bem na vida delas, elas não estão doentes, elas têm um bom emprego e elas se bastam. Ficam na sua família, se dedicam aos seus filhos, aos seus amigos e vivem aquela vidinha ali, não sentem falta de um relacionamento profundo com Jesus. Mas o Espírito Santo começa a nos incomodar, porque é Deus que leva você a ter um desejo de ter um encontro com Deus.
Esse desejo começa no coração de Deus. E se você for obediente, se você abrir o coração e tiver o mesmo, se for obediente a esse toque do Espírito Santo, você vai ser abençoado e Deus vai abençoar a sua vida. Então a primeira coisa para a gente ter um encontro com o Senhor é ter um desejo de ter um encontro com Jesus. Mas mais do que o desejo, a gente precisa ter uma disposição, uma atitude, tomar uma atitude. Porque existem pessoas que até querem, não, eu gostaria tanto, falam até comigo, Paulo, você tem fé, você é formidável, eu não tenho fé, a fé não é para mim, mas você veja bem, a fé é para todos que têm o desejo, mas que querem tomar uma atitude. Você precisa tomar uma atitude para ter um encontro com Jesus, fazer alguma coisa. Você tem que partir para um tipo de ação. A fé desemboca em ação. Você não pode simplesmente ficar aí de braço cruzado. Quantas pessoas apreciam as nossas palavras nesse programa, apreciam as entrevistas da Claudete, nunca vieram numa reunião na nossa igreja. Nunca. Não vieram nunca. Você precisa tomar uma atitude, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Venha, saia de casa, procure uma igreja evangélica para que você possa ter experiências com Deus, louvar ao Senhor. Então nós precisamos de ter um desejo e de tomar uma atitude. Agora, além do desejo e da atitude, nós precisamos procurar Jesus no lugar certo. Se você quer um encontro com Cristo, você tem que estar no lugar certo. Zaqueu queria ver Jesus, subiu numa árvore, já que ele era pequenininho, mas ele subiu numa árvore que estava no trajeto de Jesus. Se ele fosse por uma árvore lá do lado de lá da cidade, Jesus não ia passar por lá. Quando a gente quer e precisa de um encontro com Jesus, a gente tem que procurá-lo no lugar certo. Num lugar onde a sua palavra é pregada, onde a Bíblia é respeitada. A Bíblia não é distorcida, porque muitas vezes a Bíblia é até pregada por aí, mas com tantas distorções, com tantas, eu diria até falcatruas. Difícil dizer essa palavra, mas infelizmente é o que acontece. Procure Jesus num lugar certo, onde haja uma igreja ética, onde a liderança demonstre ser gente espiritual, gente de Deus, gente íntegra. Analise se a liderança é casada com a mesma mulher ou com o mesmo marido, se não houve troca de mulher, se o camarada... Porque hoje em dia parece que algumas lideranças aí estão trocando de mulher, o pastor era casado com fulana, passa-se alguns anos, já está casado com outra. Não aceite isso. A liderança tem que ser íntegra, honesta, tem que ser gente de brio, gente que não fique atrás do seu dinheiro, que não enriqueça no processo. Pastores não podem pretender ter vida milionária. Você quer ser milionário? Não vai ser pastor, vai ser qualquer coisa. O pastor precisa ter uma vida que seja semelhante às das ovelhas com as quais ele caminha. Então você precisa analisar a liderança para escolher uma igreja, um lugar onde os seus filhos vão conhecer a palavra de Deus. Então nós precisamos de um desejo certo, tomar uma atitude certa e estarmos no lugar certo. Mas, além disso, nós temos que ter a emoção certa para termos um encontro com Cristo. Jesus chega para Zaqueu e diz assim, Zaqueu, desce que eu vou na tua casa. E a palavra de Deus diz que Zaqueu desceu com alegria. Quando a gente quer um encontro com Jesus, a gente tem que procurá-lo, buscá-lo com alegria, não é com medo, não é... Olha, eu até entendo que pessoas doentes procurem a Jesus para serem curados. Mas o bonito é você procurar a Jesus para viver com Ele. E se Ele vai curar você em caso de uma doença ou assim, isso vem junto. Jesus cura mesmo, Ele abençoa mesmo, mas o meu motivo não deve ser troca, não deve ser barganha. Eu quero estar na presença dEle porque eu o amo, eu quero louvar o Seu nome porque eu me sinto profundamente abençoado na presença de Deus. Querido, você precisa da emoção certa para ter um encontro com Jesus. E terminando esse meu
breve comentário sobre a história de Zaqueu. Ele teve um encontro com Jesus e aquele encontro resultou numa mudança de caráter, mudança de hábitos, mudança de amigos, mudança de propósitos, mudança de... Ele mudou. Zaqueu teve um encontro com Jesus e chegou à conclusão que ele estava sendo desonesto, que o passado dele era um passado desonesto e ele precisava consertar isso. Foi consertar do jeito que ele podia. Roubou alguém? Não roubo mais, vou devolver o dinheiro que eu defraudei. Quero distribuir minha fortuna que ele amealhou desonestamente, vou distribuir para os pobres, vou ajudar a minha sociedade, vou ajudar a minha cidade, vou entrar para algum tipo de atividade onde eu seja útil para os meus companheiros, para o Rio de Janeiro, para essa cidade bonita. Eu vou fazer qualquer coisa para melhorar a minha cidade, para que eu vou me importar com as pessoas carentes, com as pessoas que estão sofrendo, que estão precisando de ajuda. Tantos lugares que estão precisando de uma pequena ajuda sua, da sua presença lá, para dizer, eu admiro vocês, vim aqui para, de alguma forma, dizer, o que eu posso fazer para ajudar? Zaqueu mudou. E se você quer um encontro com Jesus, se você quer realmente, você precisa saber, esse encontro vai levar você a ser uma outra pessoa. Você vai mudar de vida, vai mudar de amigos, vai mudar de vocabulário, vai mudar de conceitos, porque a palavra de Deus, ela é uma só, não muda. E nós evangélicos cremos e obedecemos a palavra de Deus. Há muita coisa acontecendo aí nos dias de hoje, onde as pessoas não querem mais valorizar os ensinamentos da Bíblia. Mas, meu amigo, minha amiga, a Bíblia é um esteio para a família. Se você tem algum tipo de valor, dá valor à sua família, não permita que os princípios da palavra de Deus sejam alterados. A nossa família precisa ser preservada. E a palavra de Deus preserva a família. Jesus instituiu duas coisas só. Ele instituiu o casamento e instituiu a igreja. E ele dá valor ao casamento e à igreja. E é por isso que nós evangélicos valorizamos família e valorizamos igreja. Você precisa ter comunhão com alguém. Você está vendo um telefone aparecendo aí na telinha? Ligue para nós. Nós podemos ajudá-lo, orar por você, podemos convidá-lo, dar a você os nossos endereços, se você não anotou. Você precisa ter comunhão com alguém. Tome uma atitude. Se você quer um encontro com Jesus, saia do marasmo. Tudo bem que você está assistindo o programa Louvor e Mensagem aos sábados, mas não basta assistir o programa, você precisa participar de uma família de oração, uma família espiritual. Vamos orar? Eu quero orar com você para que essas coisas que eu disse sejam realidades na sua vida e no seu coração. Que tal, meu amigo? Vamos orar juntos? Meu Deus, meu Pai, eu sei que Tu podes falar ao coração deste homem, desta mulher. Eu não tenho condição de entrar no coração deles. Quem sou eu? Eu sou tão limitado, eu sou tão simples, mas Tu podes fazer aquilo que eu não posso. Tu podes operar um milagre na vida deste homem. Tu podes transformar esse menino, esse moço que está agora viciado em alguma coisa tão triste, que está destruindo a sua vida. Meu Deus, liberta esse moço, tira esse moço desse caminho difícil, perigoso, faz com que ele tenha um encontro com Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Deus o abençoe, meu filho. Esteja conosco no próximo sábado, sempre nesse mesmo horário. Divulgue o programa, venha nos fazer uma visita. Olha, tenha certeza de uma coisa, ninguém vai pedir o seu dinheiro. Que Deus o abençoe. Eu sou o pastor Paulo César Brito, da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Amém.